Amém, queridos? Boa tarde. Quero falar sobre o capítulo 28 do livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 37, que fala dos irmãos de José quando vendeu ele por uma caravana de ismaelitas levar ele para o Egito. E no Novo Testamento, no início do Evangelho, o anjo aparece a José e a Maria, falando para pegar Jesus Cristo quando era criança e ele fugir para o Egito, porque o rei queria matar as crianças ali. Então o Egito é um lugar onde Deus envia aqueles que Deus quer torná-los grandes. O Egito é um lugar onde Deus envia aqueles que Deus quer crescer. Porque o Egito é um lugar ideal para Deus demonstrar o seu poder. Porque no Egito era cheio de deuses. Existia muitos deuses. E os deuses mais comuns que existia ali, um deles era o sol. Porque a noite no deserto do Egito é muito gelada e escura. Muito escura, escura e gelada, gelada. Então quando o sol surgia, ele trazia a luz para iluminar a escuridão e trazia o seu calor para aquecer aquele lugar frio. Então o povo começou a adorar o sol, começou a ter o sol como Deus. O sol era Deus. Outro deus comum era o Tote, um crocodilo gigante que morava no rio Nilo. O rio Nilo era a principal fonte de abastecimento do Egito, porque o povo tinha plantações, eles cultivavam plantações a 5 quilômetros de cada lado do rio Nilo. Em cada margem, a 5 quilômetros, eram plantações. Mas quando não chovia, que o rio Nilo secava, não tinha plantações, não tinha meio de sobrevivência no Egito. Então o povo achava que Tote estava descontente. Então tinha que agradar Tote. E tinha que jogar ser humano para Tote. E ele jogava criança. Porque ser humano grande, os crocodilos não dilacera, não consegue mastigar. Então ele jogava as crianças para Tote mastigar. Porque as crianças era mais fácil. Então ele jogava as crianças dos hebreus, os filhos dos hebreus. Mas os egípcios, eles tinham técnicas, magia, de fazer com que o povo entendesse que Faraó controlava o sol, Faraó controlava Tote, porque quando ele sacrificava criança para Tote, era incrível, a chuva vinha, o rio Nilo enchia e voltava a cultivar, voltava a ter plantações. Então o deus maior era Faraó, porque com as suas técnicas e sua magia, o povo acreditava que Faraó controlava o sol. E com os seus sacrifícios de criança, eles controlavam Tote. Então, a pirâmide do Egito, ela é constituída o seguinte: lá em cima, a pirâmide do Egito, ela não é em vão, ela não é à toa. Existe um significado para a pirâmide do Egito. Eu sou apaixonado na cultura egípcia. Então a pirâmide do Egito não é em vão. A pirâmide do Egito é o seguinte: lá em cima está Faraó como o Deus maior, o Deus. Embaixo de Faraó, os sacerdotes. E embaixo dos sacerdotes, a plebe. E embaixo da plebe tá os escravos. A última classe lá embaixo. Aí, veja bem, não existia governador abaixo de Faraó. Só existiam os sacerdotes, porque Faraó era um deus. Então abaixo de Deus estava o sacerdote. Quando José chegou, ele quebrou isso aí. José foi um governador sacerdote, porque ele estava somente abaixo de Deus, que era Faraó, maior dos deuses do Egito. E os escravos lá embaixo, presta atenção que agora vem agora vem o nosso assunto principal. Porque Deus, ele levou José para ser governador do Egito, não é porque Deus se importava com o Egito. Não é porque José ia interpretar o sonho de Faraó, ia acabar com a fome, ia controlar a crise do Egito. Não era isso o plano de Deus. Deus tinha promessa de tornar Israel grande. A promessa era para Abraão, que depois veio Isaac, o filho da promessa, depois Jacó. E isso foi se cumprir através de José.
Foi através de José que Deus cresceu o Israel. Agora presta atenção. Deus tem promessa de crescer o seu povo. E aonde Deus leva? Para o governo, para a política. Agora vem cá, eu quero falar com você que é pastor da nossa igreja, do Ministério Vila Nova. Deus fez promessa para o pastor Jorge de Gouveia. O pastor Josué tem promessa de Deus para a igreja, o Ministério Vila Nova, para crescer a igreja. Mas ela vai se cumprir através de quem? Através de quem? Do pastor Rafael Gouveia. Entendeu? Então Deus tinha promessa para Abraão. Aí veio Isaac, Jacó, mas foi se cumprir na vida do neto de Abraão, que era José. Então Deus tem promessa. Primeiro, pastor Jorge de Gouveia. Segundo, pastor Josué. Mas vai se cumprir na vida de quem? Do pastor Rafael. Como que isso funciona? É o seguinte. O povo de Israel cresceu no Egito, em cativeiro, prisioneiro. O povo cresceu tanto porque Deus tinha promessa para Abraão. Te engrandecerei o nome e farei de ti uma grande nação. Mas foi no Egito que isso se tornou possível. Foi tornando José governador. Agora pensa, raciocina. O povo, Deus tinha uma promessa, né, para Israel. E aonde Deus tornou essa promessa? No governo. Então Deus não tinha compromisso com o Egito, com o faraó. Era com Israel. Era com Abraão. A promessa era para Abraão. Se cumpriu na vida de José. Agora, você que é pastor do Ministério Vila Nova, quando nós tornamos um filho da igreja, um político, a nossa igreja se torna mais forte. Quando você tem alguém da igreja na política, você vai experimentar uma dimensão de vida que você não conhece ainda. A igreja se torna mais poderosa, a igreja se torna mais forte. Foi isso que Deus fez com Israel. Ele tornou José governador do Egito para tornar uma nação grande e poderosa. E é isso que nós temos que fazer no nosso ministério Vila Nova. Tornar o pastor Josué, tornando o pastor Rafael na política, um deputado, a nossa igreja vai se tornar forte, irmão. Vai se tornar uma grande nação. Você fará parte da igreja forte, porque você tem um homem no poder, no governo. Você está entendendo o plano de Deus? O plano de Deus é assim que funciona. Deus quer crescer o Ministério Vila Nova, mas para isso você não pode ter vergonha de falar de política. Você que é um pastor na sua regional, na sua congregação, na regional, qualquer regional, independente da regional que você seja, você é um líder de regional do Ministério Vila Nova. Nós temos que apoiar essa causa. Nós temos que apoiar a igreja, porque a igreja vai se tornar mais forte, a igreja vai se tornar grande. Deus quer crescer a igreja. Não é simplesmente, irmãos, um mandato de 4 anos para o pastor Rafael Gouveia. Não é simplesmente um mandato de 8 anos para o pastor Rafael Gouveia. Não é isso. É o projeto de Deus, a promessa de Deus para a igreja, para o Ministério Vila Nova. É crescer a igreja, é tornar a igreja grande. Então você que é pastor, você tem a responsabilidade de convocar a sua congregação para que a gente apoie esse projeto. Você que é líder regional, você tem a responsabilidade, cada líder regional, de abraçar esse projeto. Nós temos que vencer, nós vamos vencer, né? Nós vamos tornar esse projeto vivo e eficaz. Por quê? É na política, irmão, que a gente cresce. Deus sempre levou para o governo, para a política, quando Ele quer crescer alguém. Quando Ele quer crescer algo, Deus tem promessa para o Ministério Vila Nova. Não é simplesmente uma promessa de campanha política. Não é simplesmente promessa de 4 anos no governo, de 4 anos no poder. É crescer o Ministério Vila Nova. É tornar o Ministério Vila Nova grande. Você vai entender, irmão, quando você fizer parte desse projeto, quando você abraçar esse projeto,
Talvez muitos não entendam, mas o pastor Josué Gouveia, ele entende, porque ele já foi político, ele já foi vereador, ele sabe o quão grande, quão forte se torna a igreja quando você tem um candidato, um político que você pode contar com ele no governo. Então, eu quero falar com você, eu estou falando com você, que é um pastor na nossa igreja, no Ministério Vila Nova. Você que é responsável por uma congregação, por uma regional, você vai abraçar essa causa e tornar viva essa promessa na vida de cada um, de cada membro da sua igreja, que nós temos capacidade de eleger o pastor Rafael com um bom número de votação, com a votação expressiva, para que nós possamos entrar na Câmara dos Deputados com poder, com força, e ter, quanto melhor for a colocação, quanto melhor for a votação, nós vamos conseguir colocar o Rafael Gouveia numa melhor posição. Primeiro lugar, segundo lugar, como mais votado. Nós vamos chegar na Câmara com mais poder, com mais força. E nós vamos ter uma igreja mais forte. Nós vamos crescer a igreja. É isso que eu quero que vocês entendam. A promessa de Deus é para a igreja, para crescer a igreja. Quando Deus chamou o pastor Josué, ele fez a promessa. O pastor Josué ele tem a promessa. O pastor Jorge Branco de Gouveia ele tem a promessa. Ele começou, a promessa de Deus começou a se cumprir na vida do pastor Josué, na vida do pastor Jorge. Na vida do pastor Jorge. Depois veio para a vida do pastor Josué. E vai se cumprir agora com o pastor Rafael. Todos nós possamos abraçar essa causa e tornar essa promessa cada vez mais viva. Que é promessa de Deus, irmão, para nossas vidas. É promessa de Deus. Nós vamos fazer parte, nós fazemos parte de um ministério que Deus quer crescer cada vez mais. Amém? Glória a Deus.